Nós estamos no capítulo 8 e hoje vamos ver a partir do versículo 27. Nós estamos tentando, na medida do possível, trazer mapas que tragam por onde Jesus está passando. Nesta passagem aqui, que tem o título de A Revelação de Pedro, nós vamos ver um lugar chamado Cesareia de Filipe. Vejamos aqui. Esse mapa, ele é bem, vamos dizer assim, eu vou descobrindo nessas pesquisas semanais mapas melhores. Aqui é o Mar Morto, aí nós temos o Rio Jordão, aqui aonde? É que eu estou passando o cursor, mas ninguém está vendo o cursor. Aí não dá, né? Então, vamos ver. Essa parte verde água, verde azulada, que aqui vamos dizer assim, essa quantidade toda de água aqui, que diz Mar Morto, estão vendo? Fica próximo, vamos ver aqui, Jerusalém. Jerusalém vai cruzar com a parte mesmo norte do Mar Morto. A partir daí começa o Rio Jordão, né, que vai subir na direção ali do Mar da Galileia, que é aquele monte de água menor que o Mar Morto, lá em cima, na Galileia. Estão vendo? Galileia em laranja. Então, é aqui que Jesus está? Não, Jesus está acima. No outro dia, nós vimos que Jesus passou por Tiro. Se formos ali onde está escrito Mar Mediterrâneo, o primeiro nomezinho que aparece, mesmo dentro do mar, é Tiro. Então, Jesus foi a Tiro, desceu, depois entrou aqui por essa Gaulanites, depois subiu, logo acima desse Gaulanites, nós vamos ver Cesareia de Filipe. Acima de Cesareia de Filipe, nós temos um monte. Estamos vendo? Deixa eu me ver aqui. Roberta, você está vendo? Eu não posso ver se vocês estão vendo. Olá, Regina, seja bem-vinda. Se vocês já acharam Cesareia de Filipe, Cesareia de Filipe, lá em cima, no verde escuro, no verde oliva, tem aqui primeiro Itureia, depois nós temos um monte, depois Cesareia de Filipe. É o terceiro nome de cima para baixo, na parte verde. Acharam? Roberta achou. E eu tenho que achar, sabe o quê? É algum tipo de mostrador, cursor, que eu possa mexer e possam ver, porque senão eu tenho que ir dessa forma mais rudimentar para mostrar onde está. Às vezes achamos um mapa, como já mostramos aqui, com setas que destacam, mas esse não tem. Bom, eu também posso fazer isso, não é? No PowerPoint, não é mesmo? Agora que eu me liguei, vou aprimorar. Muito bem, então, nós estamos aqui em Cesareia de Filipe, ok? Na verdade, nós não, é Jesus. Saiu Jesus com seus discípulos, versículo 27 do capítulo 8 de Marcos, e no caminho... Saiu Jesus com seus discípulos em direção às aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntava aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser eu? Os discípulos responderam a Jesus: uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros que és um dos profetas. Ora, vejamos lá. O povo, muitas vezes, fala naquele burburinho que muitas vezes não faz sentido. Como dizer que Jesus foi João Batista? Como Jesus poderia ter sido João Batista se eles são contemporâneos? Se João Batista é 6 meses mais velho que Jesus, quer dizer, extremamente contemporâneos. E então o Jesus não podia ser aquele que estava, não podia ser 2 pessoas ao mesmo tempo, não é? Então, isto realmente não faz sentido. Então, muitas pessoas dizem muitas coisas. Algumas coisas do muito que as pessoas dizem são absurdas. Outras são mais ou menos. Outras podem até fazer algum sentido. Então, vejamos lá.
João Batista, não tem como. Elias, ora, Elias é um personagem do Antigo Testamento e que o próprio Jesus vai dizer que João Batista é Elias, que voltou. Bom, se João Batista é Elias, e Elias é contemporâneo de Jesus e não podia ser Jesus, também não poderia ter sido... Não poderia ter sido João Batista, nem Elias, porque Jesus disse que Elias era João Batista era a reencarnação de Elias. Então, se Jesus não pode ter sido Batista, também não poderia ter sido o Elias, que são a mesma pessoa em encarnações diferentes. Elias é um personagem do Antigo Testamento. E um dos profetas. Os profetas também são personagens do Antigo Testamento. E então, sim, poderia ter sido um dos profetas. Poderia ter sido a reencarnação de um dos profetas. Mas nós sabemos que Jesus não é a encarnação de ninguém que veio antes dele. Por quê? Porque ele é o Messias. Jesus estava lá nas esferas mais sublimes e foi chamado por Deus a uma tarefa, a uma missão. Ele, logicamente, a primeira missão é ser o governador do planeta. Como governador do planeta, veio ele mesmo trazer a revelação das leis de Deus, que é o Evangelho. Então, Jesus é o enviado. Messias quer dizer enviado, ungido. O Cristo, né? Messias e Cristo quer dizer a mesma coisa. E aqui, então, nós já vimos essa parte. E aí, Jesus, ouvindo o que os discípulos estavam dizendo sobre ele, pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis ser eu? Ora, o povo poderia dizer muitas coisas, coisas absurdas, coisas mais ou menos, coisas, quem sabe, mas os apóstolos estavam ali privando da intimidade do Messias. Deveriam saber muito mais do que os leigos, do que a multidão. Então Jesus pergunta a eles o que eles diziam à multidão sobre quem era Jesus. Em resposta, Pedro diz: tu és o Cristo. Acabamos de dizer que Cristo é a mesma coisa que ele tivesse dito o quê? Tu és o Messias. O Messias é, vamos dizer assim, o enviado de Deus, profetizado no Antigo Testamento. Estão lá os judeus até hoje esperando o Messias, esperando que se cumpra a profecia. E nós acatamos o que o próprio Messias nos diz, que ele é o enviado de Deus, ele é o Cristo. Dito aqui nas palavras de Pedro. Mas veja, nesta versão do Evangelho, não há uma resposta de Jesus para Pedro. Jesus diz que eles dizem ser Jesus o Cristo, o Messias. E, através de Marcos, nós temos que Jesus os advertiu para que a ninguém dissessem a respeito dele. Ou seja, que era isso mesmo, que ele era o Messias, o Cristo. Mas nós temos em outra narração, como por exemplo em Mateus 16, 13 e 20. Vamos lá. Mateus 16, 13. Temos aqui em Mateus. Vejamos a narração de Mateus. Porque as narrações, elas têm muitos pontos que são repetidos por mais de um evangelista. Neste caso, esta passagem é contada por Marcos, como vimos, como estamos vendo, por Lucas e por Mateus, por 3. João não fala dessa passagem. Para nós vermos até as diferenças, é bastante interessante. Em Mateus temos assim: chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns que é João Batista, outros que és Elias,
e outros que és Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Em resposta, Simão Pedro disse, Simão Pedro, de novo, tudo certinho, tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. No versículo 17 de Mateus, em resposta, Jesus lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, Bar é filho. Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Aqui há uma referência de uma resposta, já que foi Pedro que disse que eles diziam que ele era o Cristo. Jesus diz a Pedro que não foi nem a carne nem o sangue que disseram isso a ele. Isso não veio dele, isso veio do alto. E ele vai dizer que foi o Pai que disse isso aí. Então vamos ver. Que Pedro aqui agiu como um médium, não é? Ele agiu como um médium. Ele foi... Deixa eu tirar isso aqui. Ele foi... vamos dizer assim... Ele expressou algo que lhe foi dito por um espírito superior e não da cabeça dele. Às vezes falamos coisas tão fora da nossa caixinha, que a gente fala assim, gente, como é que eu falo uma coisa dessa? Que coisa incrível, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Porque essa resposta, todos nós somos médiuns. Se estivermos sintonizados, podemos aurir ideias, assim, gente, que ideia, como que eu não pensei nisso antes? Por quê? Porque a ideia não foi nossa. Vem um amigo querido, nesse caso, veio um espírito elevadíssimo, que fala, foi meu pai que disse isso. Deus não se manifesta diretamente, vamos dizer assim. Deus se manifesta em nós através das suas leis, que, na medida em que, vamos dizer assim, as cumprimos, as seguimos, nós estamos em contato com Deus em nós, através das suas leis. Agora, uma comunicação, como havia muito no Antigo Testamento, não é? É Deus falando. Mas não adianta explicar para os espíritos lá do Antigo Testamento o que acontecia, como eram as coisas. Então, era bom até que eles pensassem mesmo que era Deus, que eles ficariam o quê? Como era um povo muito bárbaro ainda, muito primitivo, eles ficariam mais tendentes a seguir o que Deus falava. Aqui, nós vamos ver também que em Mateus, não foi Deus que falou, ou seja, não foi ele, foi Deus, algo muito elevado. Ele estava com a sua sintonia muito elevada. Por quê? Porque ele estava ali do Cristo, Jesus estava fazendo uma pergunta que não estava trazendo nenhum sentimento de constrangimento ou de medo, mas as coisas vão mudar. Já, e é o que a gente vai ver. Só para a gente ver que existe um contexto que Marcos não narra. Marcos é sucinto em inúmeras coisas que ele diz. Aqui é um momento em que nós vemos que ele faz uma narração mais sucinta, mais enxuta. Ele não coloca esta parte, foi Deus. Por quê? Aqui nós vamos ver, primeiramente, Pedro, muito bem sintonizado, dando uma resposta inspiradíssima. Tu és o Cristo,